Lidere Podcast na área, esse episódio que também tá especial. Todo episódio para mim é especial, porque acima de tudo é um bate-papo com gente que eu sei que faz acontecer, gente que entrega na ponta, e esse é o nosso objetivo, falar com gente real, gente do jogo da vida real, gente que sabe passar os percalços, gente que tem coisa para comprovar e não importa a idade. E o Juliano é esse cara também, vou apresentar para vocês. O Juliano que é franqueado da Track Field, é pai, é casado e, cara, acima de tudo, um cara que eu percebi nesse pouco mais de um ano, né, Juliano, que segue princípios, a gente tem batido muito bola, eu fiz o convite, ele falou, cara, vou apertar minha agenda, vou estar com você aí, eu quero um bate-papo bem descontraído pra gente falar sobre liderança, mas a liderança prática daquilo que acontece no jogo da vida. Foi pai recentemente, tem um aninho, né? Fez um aninho agora, 17 de agosto. Boa. A gente pode começar aí, como é que é essa transição, cara? Tem que cuidar de si, agora tem outro ser, cara, que isso é liderança também, né, meu irmão? Exatamente. Como é que foi na tua cabeça isso aí? Como é que... Eu sei que você ficou feliz, mas você sentiu algum outro peso? Você, cara, você acordou mais cedo, já acordava cedo? Na prática, teve alguma transição, Juliano? Então, eu só vou te humanizar agora, né, lógico. Já vou te humanizar, de verdade, de verdade. Assim, antes de nada é a maior bênção, acho que a gente só consegue entender ou sentir realmente o que é ser pai, né, ou passar pela experiência depois que você eu acho que antes, por mais família, ou mais família que a pessoa seja, não vai conseguir, não vai conseguir sentir esse amor que é o amor, né, um amor diferente de amar a esposa, um amor diferente de amar a mãe, pai, é o amor de amar seu filho ou filha, e você sabe mais do que ninguém o que é isso, então... Verdade. A gente tem um pouquinho de semelhança. Tá com quantos anos? Com 35. 35, fiz 42. Mas eu acho que, acho não, né? É uma grande experiência, um grande desafio num bom sentido, né? É maravilhoso, desperta o melhor de você. Mas, como você falou, né? Existe a liderança nos negócios, né? No dia a dia. Mas eu acho que toda liderança começa numa liderança pessoal, né? Pô, aí já pegou esse roteiro aqui, hein, galera? Liderança pessoal, porque... Fala um pouquinho disso aí, liderança pessoal, cara. Eu acho que você tem que começar na sua autogestão. Eu acho que é uma análise... Uma análise não, né? É um exemplo um pouco corriqueiro, mas o exemplo do avião, né? Quando cai a máscara, coloque a máscara primeiro em você para depois colocar no seu filho. Então, você tem que estar cuidando da sua saúde, cuidando da sua rotina, cuidando do seu bem-estar e principalmente do seu tempo, né? Porque eu acho que hoje o bem mais valioso de qualquer pessoa, seja com que ela trabalhe, com o que ela faça, é o tempo. Quanto mais aniversários eu completo, mais parece que o tempo passa rápido. Então é a autogestão do tempo para poder participar, criar, estar junto, educar. Você sabe que mas responsabilidade. É uma bênção, cara. Ter filho potencializa, potencializa de muda no sentido, acho que a palavra é essa aí, a mudança no sentido mais o gancho ter uma autoliderança para poder liderar, enfim, dentro e fora de casa, num bom sentido, né? Sim, e acho que o papel do pai ou do chefe de família, né, casado, é dar destino para sua casa, né? E você falou um ponto, por isso que eu quis aprofundar um pouquinho, porque eu sempre digo isso, tenho frisado, acho que as pessoas começam a liderar ambientes sem liderar pessoas, e liderar pessoas sem liderar si. Acho que a tríade, a ordem, lidera si, pessoas e ambientes. Eu sou um cara que sempre me coloco em crise, eu procuro, e a crise no bom sentido, porque a crise ela faz da zona de conforto, né? Sabe, eu só evolui nesse local, né? Total, eu costumo dizer para as pessoas, rapaz, se você não admite, eu tenho problema com gente que não admite, por um segundo que seja que pode ter interpretado errado, ainda que seja a vontade de Deus, cara, você não consegue imaginar que pela sua limitação, você pode ter, por um segundo que seja na vida, interpretado errado, seguir uma direção por causa de uma interpretação errada de alguma coisa que Deus te disse ou que alguém fez, né? E eu acho que isso é liderar si. Então, quando eu falo de se colocar em crise, é isso. Nesse lugar, cara, nesse lugar de romper, de melhoria, de se confrontar, assim, não precisa que ninguém nos confronte. É bom ter gente que fala no nosso coração perto, né? Amigos, pessoas que tenham clareza, mas como você falou de se autoliderar, isso me chamou a atenção, porque converge muito, a gente, óbvio, não combina nada aqui, converge muito com o que eu penso também. Então, o que eu percebo nas organizações é que tem muita gente liderando espaços, ambientes, setores, empresas, sem conseguir liderar o time, que são as pessoas que formatam esse ambiente, e gente liderando pessoas, para liderar tem que ter time, cara, sem liderar si, sem ter o governo de si. E aí, como você falou dos filhos, né?
que potencializa isso. Então, se você tem que se colocar em crise, tem que fazer reflexão, tem que dobrar a aposta. Eu não sei se você tem a sensação, cada ano que passa, você falou que passa mais rápido. Que assim, óbvio, né? Parece muito claro que é menos um ano na nossa vida. Sim. Mas isso de alguma maneira mexe contigo, Julano? Você fica pensando, cara, mais um ano, menos um ano para eu realizar alguma coisa que Deus tenha para mim, para minha casa. Ou já parou pra... Só eu tenho esse pensamento. Falando de mim, tá? Deixa eu mostrar pra negar também. Não, nada a ver isso não, isso aí não tem nada a ver não. Mas só para concluir o que você falou da zona, sair da zona de conforto, né? Se colocar numa zona de conflito, vamos dizer assim. Eu tenho um amigo que fala muito isso. Eu acho paz no caos. Bom. E, enfim, não é a minha realidade, claro. Não é que eu procuro o caos, mas igual você falou, eu gosto muito de procurar melhorar com os feedbacks negativos, vamos dizer assim, né? Eu acho que quando a gente tá tudo bem, tá tudo positivo, tá tudo acontecendo, você acaba saindo um pouco da zona de resguardo, da zona de guarda, você acaba baixando um pouquinho a guarda. Então, eu acho que um ponto focal pra gente melhorar é sempre onde tem ponto a melhorar, né? Então, quando tá tudo ventando, o vento tá indo na direção que a gente precisa, você acaba baixando a guarda e você não melhora negócios, enfim, relações pessoais, familiares, que podem, é o que eu sempre falo, nada tá 100%, tudo pode ir para 110, 120%. Muito bom. Mas puxando, acabei me estendendo para fechar outro assunto. Não, você é o convidado, você fez falar aqui, né? Você puxou a reflexão agora do casa. Falhou. Eu puxei a reflexão, mas eu também sou ruim de memória. Assistência, tem aí o que a gente falou. Deixa eu fazer uma transição aqui, se a gente lembrar, a gente volta. Aqui é tudo tranquilo. Volta. A gente tudo tranquilo. Você falou sobre uma coisa também, cara, que acabou me dando um apagão aqui. De se colocar... Eu falo paz em meia guerra, você falou paz em meio ao caos, né? Se colocar... Até onde você acha, cara, que talvez isso exista muito nas lideranças atuais aí, pode ser na liderança da família, do negócio, etc. Você é um cara de negócio... Falta, talvez, essa capacidade de ter um coração mais ensinável. Porque para se colocar nessa condição de reflexão, de ponto de melhoria, cara, eu acho que tem que ter um coração ensinado, partindo da base da humildade. Você acha que você tem rodado aí, você é um cara novo, mas tem bastante negócio aí, você está à frente de algumas coisas. Você tem percebido, talvez, essa ausência de humildade / coração ensinável das pessoas como um problema, um impeditivo do crescimento. Eu vejo tanta gente, né, que tem talento, olha assim, cara, essa pessoa pode ir mais longe, descobriu mais cedo do que eu, 42 anos, eu descobri isso com 30, com 20, e aí quando você se aproxima de colaborador, qualquer que seja, você fala, cara, mas não tem humildade intelectual e coração ensinável, cara. Como é que você faz um retrato aí? Eu acho que ainda tem um terceiro fator aí, que é a comunicação, né? Existe o coração ensinável e a humildade, né, e podem ser fatores que complicam ou embarreram esse crescimento, mas eu acho que eu tenho percebido isso, né, eu tenho 35 anos, né, então a geração aí, uma geração após a minha, geração de 20 anos mais ou menos, 20 e pouco, eu tenho percebido uma complexidade na comunicação, né? Eu acho que hoje está tudo tão digital, a gente tem acesso a tanta informação que essas relações humanas, as relações ali da ponta, elas acabam, em grande parte, você comunica A e a pessoa entende B, ou você comunica B e a pessoa entende C, ou não é recíproco. Então acho que um grande fator hoje que a gente precisa estar cuidando, né, no dia a dia é na transparência da comunicação, ter uma comunicação mais simples, objetiva, e você dá um cross-check se aquela pessoa está entendendo o que você está falando, porque às vezes você acha que está comunicando, né, ou fica todo mundo igual o cachorrinho do taxista. Não, eu tô entendendo, né, desculpa a análise toda. Não, é isso mesmo. Não, eu tô entendendo. Nada contra o taxista não, pô. Exatamente, nem o cachorrinho não. Exatamente. Jogo limpo. Sem papas na língua. Então fica todo mundo fingindo que tá concordando. Exatamente, a cabeça tá no Instagram, a cabeça tá no problema, tá no relacionamento e você acaba não progredindo onde você tá ali naquele momento para absorver o conteúdo, enfim, e ter uma troca. Então, acho que a gente precisa cuidar muito hoje ter uma comunicação simples, clara, objetiva e entender se ela está sendo recíproca, né? Ter ferramentas que você muito, muito bem sabe quais são, para poder entender se aquela comunicação está sendo clara e aceita de boa forma, né? Porque hoje tem um esvaziamento na comunicação, né? Tá muito raso, né? Dificilmente você tem um bate-papo ali profundo, né? De mais de 5, 10, 20 minutos, né? Eu acho que hoje está todo mundo muito
ansioso, né, em já resolver alguma outra questão, que é a questão do tempo que a gente estava falando, né, que voltou. Sim. Lembrei o que era. Então eu acho que não é que cada vez mais a gente fica mais ansioso por conta da idade que a gente vai avançando, mas eu acho que cada vez mais a gente quer chegar no objetivo, né, naquele norte bem definido, que nem todo mundo tem, não sabe aonde quer chegar, muito menos como vai fazer para chegar. Isso dá. Então a gente entra na questão da autogerência que a gente falou. O roteiro foi embora, tá, pessoal? Roteiro, zero. Roteiro, bem que ele falou, a gente começa, mas capacidade de liderar, vamos lá, as próprias crises, saber, né, se colocar em crise no sentido de gerar um confronto, um conflito para que seja um romper. Liderança da comunicação, né? A gente pode trabalhar esses braços aí. Falando nisso, vamos lá, já teve lembra de algum episódio, uma situação sem citar ninguém, que ficou claro ali uma ausência de comunicação, que não era negócio, acontece muito isso, né? Não vou nem levar pro casamento, que a gente não pode trazer crise pro casamento, né? Não pode fazer um podcast para criar problema em casa. Vamos falar do negócio, das relações diárias ali. Já teve algum caso que você percebeu com colaborador, com funcionário? Cara, o problema de comunicação virou um negócio gigante, que era um negócio simples, assim, e como resolver isso também, sim, né? Com certeza. Eu acho que se você acaba criando natural, né, para escalar, você tem que ter bons parceiros, né? Eu não trato como funcionários, para mim todos que trabalham conosco são parceiros, então são pessoas que estão ali escolhidas a dedo, né, para poder somar e crescer junto. Então a minha filosofia é essa, de negócio, de crescimento, porque não adianta, né? Ninguém faz nada sozinho, na vida ninguém nunca fez, não vai ser de hoje nem de amanhã, mas essa questão da comunicação, ela muitas vezes prejudica em grande parte as relações, assim, você orienta um líder, né, um gerente de loja, você orienta ele, né, claro, você tem as diretrizes da franqueadora, né, da Track and Field, ou enfim, de qualquer outra marca, você tem um playbook ali, um script, né, de boas práticas, igual a gente sempre segue, e tem algumas comunicações a mais, né, em cima da sua liderança, né, como que eu gostaria que a minha liderança fosse. Eu sou o seu gerente contratado. Que dica você me daria, cara? Vou te colocar nessa loja agora, você está entrando agora, vai ter contato com o time. Qual o conselho que você me daria nesse quesito de relacionamento, comunicação com o time, cara? Criar um ambiente mais humanizado possível, né, ter um portal de comunicação ali para a equipe, filtrar também o que não criar, hoje você dentro de um local, né, numa loja, especificamente no varejo, você acaba tendo muitas relações interpessoais entre a equipe, com o cliente, então são ambientes que eles têm que ser agradáveis, né, tem que ser agradáveis igual a tua casa, ou até mais que a tua casa, porque você vai passar mais horas no teu ambiente de trabalho, às vezes, do que em casa. Então, acho que priorizar as boas relações entre o time. Porque se o time não tiver azeitado, né, não tiver homogêneo, no bom sentido, claro que tem sempre um vendedor estrela, que é aquele vendedor que causa confusão normal, isso faz parte do negócio, tem que ter, a gente tem que ter os rompantes para cima e para baixo, porque senão a gente não melhora. Perfeito. Né? Mas humanizar e deixar o time homogêneo num bom sentido, não frio, mas homogêneo no sentido de estar crescendo junto, indo para a mesma direção. Vou provocar mais, tá? Quero saber depois como você entrou, aí você vai até onde você puder. Como é que foi essa questão de empreender? Se tu sempre pensava, tal. Mas antes eu quero fazer uma pergunta aqui nessa questão do ambiente, né? Cara, como é que se constrói um ambiente? Eu vou usar o termo leve, que humanizado ficou. Tem palavras, cara, eu faço muita pesquisa, né? Enfim, de mercado, etc. É inclusivo, né? Para entender o que o consumidor pensa, porque às vezes você comunica, um consumidor entende qualidade de uma maneira no supermercado, outro entende, enfim. E a palavra humanizada fica um negócio aberto. O que é humano? Mas eu não sou humano, tal. Então eu vou usar um ambiente leve, né? Ou um ambiente descontraído, agradável. Enfim, agradável, né? Mas como é que eu crio um ambiente agradável, leve, digamos assim, porque o cara vai passar mais tempo ali, como você disse, do que em casa com a família às vezes, sem tornar o ambiente permissivo, sem tornar o ambiente, cara, improdutivo. Porque me parece que é uma linha muito tênue, né? Eu tenho até um dos pilares da nossa cultura, é um ambiente descontraído e ambiente produtivo e clima descontraído precisam caminhar juntos. Sim. Porque eu acho que é uma linha que as pessoas às vezes acabam cruzando. Ser leve, se dar bem com todo mundo, e às vezes acontece do próprio líder não cobrar, não ser incisivo naquilo que foi tratado,
em detrimento, poxa, caramba, né? Então, um ambiente saudável em detrimento da meta que tem que ser batida. Vamos aprofundar para gerar problema aí. Como é que concilia essa parada, né? Porque às vezes a pessoa pode levar para o extremo, né? O ser humano tende a levar para o extremo, né? Então ele falou que tem que ser. Eu só falo que eu tenho que ser bom com todo mundo, pô. Eu vou criar problema com o cara. E a meta, meu irmão? E o negócio? Vai gerar como é que você orientaria, cara, na tua experiência aí que você tem, para conciliar isso? Um ambiente tranquilo, mas também produtivo, caramba. Não tem, vamos dar um passo atrás, né? Eu acho que a gente tem que ter humildade e todo dia a gente sai de casa para aprender uma coisa. Então não tem ambiente perfeito, nem fórmula de bolo mágica, né? Pra gente deixar isso tudo redondo, tudo um ambiente leve e agradável. Mas eu acredito que é a fórmula da formiguinha, tem que ser feito um pouquinho a cada dia. Então, primeiro ponto que eu acredito para criança ambiente é ter processos e procedimentos bem definidos, né? Então, tendo processos e procedimentos bem definidos, a gente tem consciência, o líder, né? A gente passa isso para o líder, o que pode e o que não pode. Sim. Não é nada travado ali a 7 chaves, mas tem pessoas hoje que não têm o mínimo de bom senso, ou o mínimo de noção de algumas questões, né? Então, por exemplo, você tá um outro parceiro ali está atendendo um cliente, você não vai ficar de fofoca, você não vai criar um ambiente desagradável, né, em nenhum momento, muito menos quando tem um cliente dentro da loja, né? Porque é a hora da equipe dar o show, né? De encantar e fidelizar o cliente. Isso tem que ser dito. Tem que ser dito, tem que virar processo. Isso vira um processo. Então tem que ter processos e procedimentos bem definidos, né? E o líder tem que encantar. O líder tem que ser o exemplo, né? Eu acho que todo mundo já tem que passar pelo chão de loja. Eu acho que o varejo é a maior escola que tem, né? Eu sempre fui muito introspectivo, mais novo, mas sempre tive essa veia empreendedora desde novinho. Mas o varejo é um chão de loja para qualquer pessoa. Eu acho que todo mundo em algum momento, todos os dias, vende alguma coisa, que não seja um produto, um serviço, mas você precisa se auto-vender antes de qualquer... Acho que todo dia você sai de casa para se vender de alguma forma no bom sentido, né? E conquistar, encantar um cliente e poder resolver o problema dele. O mais valioso que a gente tem é resolver o problema do cliente. Então, os processos e procedimentos têm que estar bem claros, né, pelo líder, e esse líder tem que saber aplicar eles de uma forma agradável. Então, não sendo grosseiro, não é cobrando a meta a qualquer custo. Você tem que ter o chão de loja. Todos os nossos líderes hoje já foram vendedores, responsáveis de loja, então eles têm essa caminhada, até a bagagem, essa jornada do varejo, e tem que ser humanizado. Você tem que saber fazer para ensinar, para depois poder cobrar. Ok. É das ferramentas. Eu costumo dizer que o líder não tem que ser bom, tem que ser ruim, ele tem que ser justo. E para mim a justiça é você dar, cara, ferramenta, método e acompanhamento pelo tempo necessário para que o cara se desenvolva. Exatamente. É isso. Sim, 2, 3, 4, 5, 6 meses você vê que aquela pessoa não responde, talvez aquele ambiente não faça sentido para ela. Ela realmente esteja deslocada naquele ambiente. E acho que algumas pessoas... E tá tudo bem, faz parte. Faz parte. Acho que por não ter esse processo claro, por exemplo, eu tenho essa metodologia, se der a ferramenta, método e acompanhamento por 6 meses, por exemplo, para mim fica claro que a partir disso é o time de desligamento. Porque técnicas de venda, elas são ensináveis, né? Mas os soft skills, por exemplo, a pessoa ser dedicada, a pessoa ser dedicada, gostar de estudar, gostar de aprender, ser curiosa, são habilidades não ensináveis, né? Você pode instigá-las, mas eu acredito que algumas habilidades elas não são ensináveis, elas são melhoráveis. Então tem certas habilidades que, enfim, já nasce qualquer pessoa. O Papai do Céu já colocou naquela pessoa. Tem tempo de observação, claro, né? Tem algumas... eu vejo que às vezes, como as pessoas são 880, irmão, acho que ou a pessoa estica demais o elástico, ou deixa demais o elástico. Por exemplo, período de experiência é para isso. E eu não vejo, às vezes, em algumas organizações que eu entro, o período de experiência ser utilizado para isso. Não só para dar ferramenta, método e acompanhamento, mas para entender que não pode passar daquele período. Por exemplo, eu sempre fui um cara que eu criava situações, né? Pessoal, não, toma aqui ao ar livre, tá? Então, de vez em quando vem um mosquitinho, alguma coisa aqui, tá? Então, eu sempre criei muitas situações naquele período para tentar arrancar do coração essas palavras não ditas, essas coisas que a gente não ensina. Sim. Enfim, do dia a dia. E eu percebo que, às vezes, por não ter um método, como você falou, o processo tem que ser claro, bem definido, vai ser humanizado, mas dentro do processo,
as pessoas acabam, às vezes, esticando muito o elástico, dando um tempo de validade. Não é a palavra, você vai me entender aí, que a gente está falando de gente, então não tem tempo de validade, mas não tem data para poder, cara, bater o martelo e dizer essa pessoa consegue prosseguir dentro da jornada com a gente, por fit cultural ou não. Acho que falta... E aí é que entra a autorresponsabilidade e um norte, né, um objetivo, um norte bem definido, porque se você não se programa para naqueles 90 dias fazer o ABCD, e esse ABCD vai dizer se aquela pessoa está habilitada a continuar na organização e vice-versa, né? Sim. Porque é uma autoavaliação de mão dupla. Cara, perfeito. É bilateral, não é só a empresa, né, o colaborador, Ela pode escolher que não... que vai avaliar, né, o parceiro novo. Também o parceiro vai avaliar a empresa se faz sentido aquela empresa para ele, para o momento de vida dele. Isso hoje eu percebo no varejo ser mais valioso até do que um bom salário. Em 80%, 90% dos casos. Hoje isso tem se tornado fator decisivo, tá? Em entrevistas de trabalho. Ambiente. Como é o ambiente, como funciona, como é que a pessoa é tratada. Já pergunta isso. Exatamente. Não só hoje o salário. Às vezes a pessoa prefere ter uma folga estratégica do que ganhar um pouco mais. Trabalhar menos e ganhar a mesma quantidade de dinheiro, vamos dizer assim, né? O Caíto Maia falando sobre isso. Por conta de... Hoje tem muita ferramenta. Você consegue fazer um número legal ali se você se dedicar, mas é aquilo, você precisa virar a chave. Entrei ali, foco ali. Que hoje tem tanta demanda de tanta informação que nosso cérebro não para e muitas pessoas acabam não conseguindo ter aquele hiperfoco de trabalhar ali aquele período e produzir o que precisa ser produzido. Acaba... Perfeito. Tem muita informação, tem muito desejo de muitas coisas exato. Cara, tudo parte dali, do trabalho, né? Exatamente. Jornada de trabalho que vai possibilitar, cara, tu ter uma família mais estruturada, dar o melhor, dar o mínimo de dignidade para tua casa, enfim. Eu quero falar depois de turnover, né? Como é que você observa o turnover dentro do varejo, etc, tal. Se tem muito isso na tua experiência, a gente tem percebido. A gente pega curricular, 3 meses, 6 meses, raro ver alguém com mais de 1 ano. Quando tem mais de 1 ano, chama atenção. Pelo menos para mim, 2 anos numa empresa, chama essa pessoa. Às vezes nem tem tanta qualificação, mas eu quero ouvir essa pessoa, se ficou lá por acomodação, ou se ficou, cara, porque se comprometeu e etc. Mas antes de ir para a questão do turnover, vou até anotar aqui para não me perder, me fala um pouquinho até onde dá para você falar, como foi essa tua decisão de empreender, foi empurrado, decidiu, porque o varejo... E aí vai nos detalhes até onde você puder, tá? E onde surgiu o cara, vou empreender, não vou seguir carreira. Você chegou a cursar alguma graduação, olhar para alguma coisa antes de empreender? Me fala um pouquinho da construção. Vamos sim. Eu, desde novo, né? Desde criança... É novo ainda, cara. Mas desde a infância eu sempre gostei muito de máquina em geral. Avião, carro, moto, sempre gostei, né? Eu tinha um sonho pequeno de querer ser piloto de avião. Pô, massa, cara. Na época, né? E aí, enfim, as coisas vão caminhando, vão evoluindo da forma que a vida tem que evoluir. Será me dando, né? Exatamente. E então eu sempre gostei, sempre tive essa aptidão, né? Eu acho que indo pro vestibular daqui a pouco, mas eu comecei ali em paralelo a essa vontade de seguir no ramo, vamos dizer assim, entre aspas, de máquinas, né? Legal. Já com 14, 15 anos, sempre tive uma veia empreendedora, tinha um colega meu, um amigo também na escola na época que tinha. A gente começou importando camisa no eBay na época. eBay, né? cara. Eram as camisas da Abercrombie, da Hollister, não sei se já ouviram falar, mas eram marcas que na época eram hypadas, você não tinha acesso no Brasil, só quem viajava. E a empreendedora mesmo, a gente comprava e revendia no Mercado Livre, já com 14, 15 anos. Massa. Então, isso foi um despertar meu na época, eu gostei, comecei ali novinho com 14, 15, minha família é de outro ramo. Legal. Cheguei a estagiar no ramo que a família empreendia. Porém não era para mim, né? E você pode falar o segmento, só o segmento? Rádio, comunicação. Aí para você comunicação. Na época não cheguei a estagiar lá com 18 anos, mas não era para mim. E eu também tive um pivô na época, né? Eu tentei seguir o caminho em paralelo, assim, claro, isso começou numa forma amadora e
não era uma renda, não fazia uma receita ali, mas, cara, era, entre aspas, uma brincadeira, esse empreendedorismo de trazer as camisas aí. Vendia, pô, não? Vendia. Faturava pouco, mas vendia. Mas pra necessidade no momento, tava bom pra caramba, né? Tava bom. 14, 15 anos, tá bom aqui o negócio aqui. E eu acho que isso também, enfim, a gente não vamos entrar nessa seara, porque senão a gente estende até ano que vem, essa parte educativa, né? É muito difícil você escolher uma profissão, né? Sim. E eu sempre fui um ano adiantado, então eu entrei na faculdade com 17 anos. Caramba. E aí eu entrei na engenharia mecânica. Não, só você falou pra mim, esse cara vai ser engenheiro, pô. Eu entrei na engenharia mecânica. Eu tinha o sonho, eu tinha a equipe lá de montar o Baja, que era o carrinho off-road que a faculdade participava de competição, aí quis participar, mas, cara, eu vi que aquilo não era pra mim. Fiz um período em engenharia, tranquei, pivotei para administração, sou graduado em administração de negócios, de empresas, que é a graduação. E já com 18 anos, cara, surgiu, já passei por diversos setores, já passei por construção civil, já empreendi na construção civil, já empreendi... Tu decidiu mesmo, 18 anos, meu irmão, eu vou empreender. Isso, já dá certo. Exatamente. Já passei pela construção civil, já passei por ramo automotor também, já passei pelo ramo alimentício e hoje há 10 anos estou nesse ramo de wellness, né, de fitness, que vai fazer 10 anos agora que eu sou franqueado da Track and Field. Então tem essa jornada. Parabéns. Eu até tentei pivotar para outra área ali, que era a área de formação, né? Enfim, da família, mas caminhei para minha... Chegou a trabalhar com a família há quanto tempo? Pouco tempo. Eu estagiei, sei lá, 3, 4 meses, vi que não era pra mim. Você vai perguntar como é que é o período de trabalhar com família, né? Você tem alguém da família que trabalha com você nos seus negócios? Não. Não, né? Mas por opção ou por... Não, já teve alguma questão de família, não? Nunca. Porque eu já demiti 2 filhos, né? Eu sou um cara que tem... Dói mais ou dói menos? Dói mais porque, assim, principalmente por causa da sua esposa, que é mãe dos 2 filhos, né? E aí, a fala nunca termina. Você demite, mas a fala fica alguns tempos ali, reverberando ali. Fica antes de dormir, no jantar, no almoço, etc e tal. Mas, graças a Deus, o senhor sustentou o casamento. Mas foi um período difícil. Mas eu digo porque... eu sempre coloquei que ninguém podia ser maior do que o projeto. E às vezes uma ineficiência, e eu manter alguém ineficiente, eu estou fazendo aquela pessoa, aquele CPF, ser maior do que o projeto. Eu acredito que o projeto, ele pode ser um projeto CNPJ, pode ser um projeto filantrópico, pode ser um projeto família. As mesmas vantagens não pode ser em detrimento do bem-estar da família, enfim. Então, acho que ninguém pode... CNPJ não pode ser maior que o CPF. O CPF não pode ser maior que o CNPJ. Porque quando eu dava consultoria, eu entrava nesse e falava assim, cara, presta atenção. Ninguém pode ser maior do que o projeto, nem você. Então, assim, eu quero te provar o que funciona. Se eu te provar o que funciona, você vai acatar? Eu vou te provar, porque eu tenho 3 advogados na família, então não vale o que eu digo, vale o que eu posso provar. Então não vai ser achismo. Mas se você não... eu quero porque eu quero, você está se colocando acima do projeto. E aí, se você está acima do projeto, o projeto tem o teu tamanho. Aí eu ia para reflexão, você acha que se é muito grande ou muito pequeno, diante de tudo que o universo tem? Eu não me acho a pessoa mais inteligente do mundo. Então, se eu estou acima do projeto, o projeto é limitado ao meu tamanho, eu nem vou começar esse projeto, eu sou pequeno, então quer dizer que vai estar limitado a minha capacidade de decisão. Então, como você falou no começo, a co-construção com pessoas, ninguém fará sozinho. Então, eu nunca coloquei o CPF acima, nada. Então, eu sou um cara que me coloca nessa zona de conflito, justamente às vezes para refletir se eu não estou sendo o entrave da parada. Seja no crescimento da minha casa, da minha família, do meu negócio, mas eu queria saber se teve problema com família, porque a maioria... não consegue lidar, é uma relação, na verdade é uma linha muito tênue, né, meu? Não tem como você falar com a tua esposa e achar que vai estar tudo bem. Sim. De noite vai estar tudo bem. Não, você me desautorizou, você só um negócio. Não tem um negócio ali. Eu demorei para entender isso. Eu e minha esposa, a gente trabalhava junto, depois ela foi fazer direito. A gente tentou ainda trabalhar no negócio da família, cara, mas vamos preservar o casamento, que não vai dar. Ela tem uma característica de liderança também. Quer dar um passo para trás, melhor coisa. Mas eu entendi a tua jornada aí. Saiu do cara das máquinas, do engenheiro, tentou a comunicação e aí foi pro varejo. Cara, e por que permanecer no varejo? O que você acha que é o diferencial que te... você pensou em algum momento de sair do varejo, empreender em outro? Aí você foi crescendo nas franquias aí, né? Mas, não, cara, quando você entrou, você falou, isso aqui que eu quero, como é que é? Eu acho que é muito dinâmico, o dinâmico, né? Sazonalidade, você gosta do perigo, da emoção, do caos.
Eu acho que não, eu acho que o varejo, cada dia é um novo dia. Não, é verdade. Era tudo meia-noite, né? E você, exatamente, virou um mês, é nova meta. Eu falo pro vendedor, meu irmão, comemora hoje, meia-noite zera tudo, tá? Parte o sino, toma dinheiro, faz amor com a tua mulher, meia-noite zerou, amanhã. Sério? Tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Então eu acho que a mágica do varejo é essa, é você, para quem leva o varejo a sério, né, como encara ele com profissionalismo, você vai ver que ele vai tirar o seu melhor, todos os dias. Porque todo dia é um novo dia, todo dia é um novo cliente, ou o mesmo cliente, mas você tem que encantar ele de outra forma. E não tem jeito, o varejo você joga nas 11. O varejo você vai estar atuando em todas as frentes. O varejo ele vai seja no caos, ou seja a força, ou de que forma for, ele vai exigir o seu máximo. E você não desliga, é 24/7. Você não desliga nunca no varejo, né? Você está sempre ligado. Por ser empreendedor, né? Que aí você tem que tomar todas as decisões e você tem que liderar as pessoas. E também pelo negócio que é um negócio praticamente, não vou dizer que ele funciona 24 horas, mas ele é praticamente de 8 às 8 ou de 10 às 10, né? Então você não para, você está sempre pensando. Acho que isso não é só o varejo, mas como eu sou inquieto nesse sentido de melhora, né? Esse negócio O varejo, ele desperta isso em mim. Então, tá pensando a toda exatamente. Você melhoria. Você tá o tempo todo pensando em pontos de inflexão para melhorar. Aqui eu posso melhorar, aqui eu não posso, né? Então, eu brinco num bom sentido, que você tá sempre com um cobertor curto, né? Porque você tá sempre tentando melhorar alguma coisa. Então, um exemplo, números fictícios, uma loja que vende 100 mil, ela pode vender 150 mil. Você não precisa abrir um outro ponto para vender mais, você pode melhorar o que você já tem, de todas as formas, né? Seja gestão de estoque, gestão de equipe, gestão de cliente, gestão enfim, gestão financeira, tudo você pode melhorar, nada tá 100%, eu falo que no varejo nada tá 100%, então você acredita ele que... tira o meu, se você permitir, ele vai tirar o seu melhor, mas dói, crescer dói. Você acredita que o time é uma alavanca de faturamento também? Total. Uma via de crescimento? Total. O resultado só chega por conta do time que é formado há anos, em algumas lojas. Muito bom. Então, o time é 100% da operação. Vamos lá. Eu acho que quando você tem um que tá fora vamos dizer assim, do mastermind do time, da energia do time, ele puxa o time para baixo. É notório, né? É notório. É notório. Acho que tem até uma pesquisa que fala com os remadores, né? Você vai colocando Sim. Pode ter 3 remando para um lado. Você coloca um, já era. Como se tivesse... Descompensa o barco todo. Enfim, pensei agora aqui, olha, vou perguntar e a resposta tem que ser sem conversa fiada. Juliano, já passou por algum desafio que te deu medo? Medo mesmo. Medo, meu irmão. Por dentro falou, já achou, cara, não vai dar. Ou não, pode ser sincero aqui. Não, tem que ser, pô. Já, inauguração de loja, obra, vira madrugada 2, 3 dias seguidos no shopping. E não vai abrir, tem multa, se não abrir, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E na inauguração, cara, será que vou vender, não vou falhar, né? Esse medo, acho que o empreendedor lida com medo o tempo todo. O medo, ele vai te... Ou ele vive. Ou ele vai te catabolizar, né? Ele vai te matar, ou ele vai te catapultar. Então você aprende a lidar com medo no bom sentido. Me diz uma coisa, como é que lida, pô? Não, como é que lida? Não tem curso, é o que o meu falecido avô e esse meu mentor de vida, assim, né? Legal. Seu avô trouxe experiência sendo conversado. Ele foi um líder muito, muito significativo dentro da profissão dele, né? Ele não teve sequer 2º ou 3º grau, mas liderava mais de 1000 pessoas. Caramba. E ele me falava muito isso. Tem certas coisas que é rodagem, é tempo, é faculdade da vida, que ele chamava. Então, o medo, posso te dar alguns insights, né, que eu uso para lidar com ele. E, consequentemente, eu uso ele para me catapultar, para crescer, né, para melhorar. Então, por exemplo, o medo do não atingimento de meta no dia 10, dia 15, me faz pensar em soluções para atingir a meta antes de chegar o último dia do mês. Então, agir antes do tempo. É se colocar naquela condição, talvez nessa zona de conflito, de confronto, né? Eu vou me colocar nessa situação antes que essa situação aconteça, né? Exatamente. Eu acho que o medo que é o gatilho para eu falo da diferença entre preocupação e problema, né? Fala sobre isso aí, cara. Vamos lá. Você não falou ainda aqui, pô. Você tá falando isso, né? Fala aqui pra gente. Vamos lá. Número fictício. Vai lá. 100% das... vamos dizer que a gente tem um número de 100.
unidades. 100 unidades. Dessas 100 unidades, isso é pesquisa científica, não vou lembrar agora Não, qual fonte eu usei. Não, aqui não tem compromisso com fonte, não. Vai, quem quiser que pesquise no Google aí. É isso aí, joga no chat sem tempo. Tá tudo aí, pô. GPT-5. Vai. Mas a cada 100 possíveis problemas, né, só um vira problema. Eu vi isso. 99% são preocupações. Nossa. Só que aí entra o medo, né? A questão do medo. Porque se você é uma pessoa que você é muito influenciada e pelo medo, você vai somatizar que essas 99 preocupações virem na sua cabeça momentaneamente problemas, né? E o problema realmente, você pode agir com as preocupações, né? E se preparar anteriormente para não virar problema. Mas 1% das preocupações viram problemas reais que você tem que realmente agir. Então eu acho que também é criar uma escala de prioridade. Cara, isso aqui, se eu não resolver, vai me trazer essa consequência aqui. Então, numa escala de prioridade, qual é a prioridade? Porque hoje, por exemplo, você vai abrir seu WhatsApp, tem 100 conversas de hoje. O meu tem 100 conversas. E eu tenho mais. O seu tem muito mais. Eu tenho o meu planejamento do dia. Então, se eu entrar no problema alheio, com todo respeito, entre aspas, né? Você vai entrando ali Você entra na agenda do cara, né? Você entra na agenda do cara e você não executa a sua agenda. Então, aí que entra a autorresponsabilidade, mas isso não é, pô, eu não sou perfeito, sou melhor que ninguém. Isso é uma coisa que eu me policio todos os dias e tento melhorar todos os dias, porque eu falho. Assim como eu acredito que você também falha nessa questão. Porque não depende só de nós, né? Depende de vários outros fatores. Cara, ontem eu coloquei nos stories lá uma pergunta, se em algum momento da vida você já ficou paralisado diante de uma desculpa perfeita. Porque eu digo que existem coisas que acontecem na nossa vida que se tornam desculpas perfeitas para você parar. Dou até o exemplo de se cobre ao ponto que isso não se torne uma desculpa perfeita para você parar. Porque eu acho que a gente tem que se cobrar, se colocar nessa zona de cobrança para ter esse ponto de flexão. Só que se isso se torna uma desculpa perfeita, cara, para você jogar a toalha, eu vejo gente abandonando a família, gente abandonando negócio, então eu não vou fazer porque não adianta, cara. Então assim, é uma linha tênue. Você em algum momento já vivenciou isso ou já viu de perto alguém vivenciar um exemplo disso? Alguma situação que os fatores indicavam, cara, essa é a minha desculpa perfeita, eu tenho todos os motivos, tá tudo claro aqui, eu posso me acomodar nisso aqui, que, né, seja para demitir alguém, fechar uma unidade, não abrir um negócio, qualquer que seja. Já passou por isso? De ter essa sensação de que, ou já percebeu isso, cara, isso aqui poderia ser uma desculpa perfeita, porque tem todos os indícios aqui, eu já percebi alguém que então, isso, puxando, aí entra uma questão que eu respeito muito, né, que são questões mentais, depressão, né, tem pessoas próximas que já tiveram, né, importante falar. Eu respeito muito, né, então, aliás, é uma doença, né? Exatamente. Para a gente não é uma questão de saúde, uma questão de saúde. Não é. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, né? Claro que você tem dificuldades na vida que, se você não for forte, você pode talvez ir para um caminho, conduzir para um caminho desse, se você não se resguardar ali, se não tomar cuidado, né? Porque realmente a gente toma pancada de tudo quanto é lado, no bom sentido, né? A vida desafia, e normal, a gente só cresce na dor, né? Eu uso muito essa frase, crescer dói, ponto. Você não sai do... E a vida são platôs, né? Para sair do A pro B, cara, você tem que investir uma energia que chegar no B, aí do B pro C é outra energia, então crescer dói, ponto. E você tem que abdicar a mão de várias questões, mas voltando, eu respeito muito essa questão, né? A questão de saúde mental, saúde física. Muitas pessoas acabam, enfim, seguindo maus caminhos ou tendo dificuldades por não aguentarem a pressão. Realmente é real a pressão. A pressão é real de várias frentes: trabalho, família, amigo, enfim, relacionamento, financeiro. Existem vários tipos de pressão. No meu caso em específico, eu acho que, assim, se eu tivesse que falar uma das minhas, do meu ponto de vista, uma das minhas qualidades, eu sou muito resiliente. Então, a teoria do Rock Balboa, né? Apanha 9 rounds e... Você viu todos, não? Não. Boa, eu vi, cara. 6 anos mais velho. Você apanha 9 rounds e no 10º você dá um nocaute. Então, eu acho que o empreendedor, ele aprende a ser cascorado nesse sentido, né? Apanhar no bom sentido. Né? Mas você é testado, e você aprende a lidar com aquela pressão, né? E o empreendedor só sai do nível A para o B quando ele aprende a lidar com essa pressão.
porque essa pressão ela vai ter todos os dias. É a pressão de uma liderança que não funcionou, aí você autocobra, pô, aonde que eu errei? Não, às vezes você não errou, mas não era para ser. É uma pressão de, por exemplo, pô, não bati a meta, onde que eu falei? Uma pressão de, cara, tô errando isso na gestão. Então, né, o medo de falhar ele existe todos os dias, mas eu uso o medo de falhar para melhorar o que eu já tenho, para melhorar o que eu já faço. Então eu uso como uma resiliência, né? Mas já pessoas próximas, amigos, né, já passaram, não aguentaram o limite, seja individual, né? Seja por burnout, seja por relacionamento, por término, questão física mesmo, de desleixar, de largar o corpo, enfim. Então eu respeito muito isso e tento, de certa forma, ajudar quem está ao meu alcance nesse sentido. Eu digo que a maturidade me ensinou, quando a gente é mais novo que você, eu era, com muito desejo de fazer e algum talento, não todo talento, mas algum talento eu já tinha, a gente desprezava muito as histórias que estão por detrás dos homens e mulheres, né? Então, assim, tudo era besteira, enfim. E a maturidade me fez aprender a respeitar essas histórias. Então, quando eu olho, primeira coisa quando eu conheço alguém, eu falo assim, cara, deixa eu dar tempo. Hoje eu tô conhecendo um pouco mais da tua história, até onde você permite conhecer. E é assim, né? Eu digo que até no casamento a gente conhece a versão que o outro permite. Talvez tenha coisas na mente da minha esposa, no coração, que ela nunca permitiu ainda eu conhecer. Mesmo com mais de 20 anos de casamento, né? São acessos, né? Então a gente luta para ter esses acessos. Mas eu aprendi a respeitar as histórias que estão por detrás dos homens e das mulheres, e é isso. É estabelecer o limite. Falando em limite, qual é o limite até onde a gente precisa insistir com alguém? No sentido de você ter um parceiro lá, um colaborador e etc. Cara, e aí você tá querendo desenvolver, você tá querendo promover, você tá apontando o futuro, eu já passei muito por isso. E aí passei na prática, né? Eu digo que a minha primeira experiência, muito novo, fui colocado à frente de um time lá, operacional, na palavra aí fora, sem demérito, peão mesmo, a galera, né? Do dia a dia, trabalhava com obra, a galera. E aí o dono eita, aqui é ao vivo, hein? O dono da instituição falou assim, eu quero que você faça uma reunião para ajustar as coisas. E aí reuniu todo mundo, sentou na cadeirinha, eu fui lá, né? Tô validado e falei tudo que tinha para falar, nunca tive problema em falar, rapaz. E aí um por um foi se voltando contra mim, e quando eu olhei pro dono, o dono baixou a cabeça. Foi a primeira e única vez que eu chorei numa reunião, muito novo. 23 anos, se eu não me engano, 25. E ali eu aprendi a primeira lição. Gravata, eu sou bom de aprender lição. Sou ruim de memória, mas de lição eu aprendo. Que você não pode desejar mais o sucesso ou a transformação, qualquer que seja a regra do sucesso, do que a própria pessoa. E aí quando eu entrava numa instituição, eu já entendia isso. Por mais que ele me diga que quer mudar, eu não posso desejar mais do que ele. Eu preciso estabelecer os meus limites. Como é que eu percebo? Porque ele não declara esse limite. A pessoa diz que quer, pô. Eu quero, Juliano. Você vai me dar essa oportunidade? É claro que eu quero. Mas a fala é uma e a prática é outra. Você precisa olhar, cara, como é que eu falo de ouvir palavras que não foram ditas, palavras que não foram escritas, que são seu sábio avô falecido, né? É só a jornada que vai trazendo isso. Como é que você interpreta palavras que não foram ditas, cara? Eu digo até pro meu time, tem coisa que eu não vou saber te ensinar, irmão. Se você quer mesmo, tem que ser igual em Eliseu e Elias. Você tem que andar perto, sentir o cheiro e tentar ir para casa. Por que ele decidiu daquela maneira? Por que ele falou com o Juliano daquela forma? Por que ele olhou daquela... Você que vai conjecturar e vai... Mas como é que um líder pode, na tua experiência, cara, saber qual é o limite de investir? Por mais que a pessoa continuar insistindo, investindo ou insistindo, né? Insistindo numa mudança de recuperar um colaborador, parceiro que você está vendo que não está, qual é o limite? Ou investindo no sentido de, cara, você está apontando o futuro, eu já apontei futuro para um monte de gente, e um monte de gente não veio, depois eu fui entender qual era o jogo. Alguns vieram, né? Nessa minha transição para cá, por exemplo, eu trouxe 2 famílias. Sim. Falei, vou te ajudar no período de transição, você vai para um ambiente melhor, eu vou te ajudar, vou investir meu tempo, meu talento, meu recurso financeiro, qualquer que seja, por um tempo, e funcionou. 2 famílias vieram para cá e mudaram a sua realidade. Cara, mas como perceber isso? Qual é o limite da parada, meu irmão? É mais uma questão que o líder, né, o líder não tem um... Qual é a cartilha, né? O líder não tem o livro de receita da vovó que, né, para esse problema você resolve dessa forma. Mas quero dizer que agora eu lidere Easy, tá? Você vai colocar lá, vai plantar lá. Isso. Lidere Easy vai te dizer exatamente ali, mas o que é o Lidere Easy? É uma inteligência artificial, um app, uma plataforma central de comando, um RH de bolso, na palma da mão, só que
com as nossas experiências. É isso. Se a gente pudesse pegar a experiência da vida real. É da vida real. Então não é nada simulado. Sim. Tem que ter alguém que vai inserir ali. Mas vamos lá. Não tinha cartilha. Como é que tu lidou até hoje, cara? Como é que tu percebe? Eu acho que o ponto de inflexão ali é quando você quer mais que a pessoa. Já passou por isso? Já, várias vezes. E todos os dias. Você que é só eu. Todos os dias. Eu acho que o ponto de inflexão é esse. Porque hoje a gente tem uma orientação, né, para fazer as contratações, tem um processo, né, enfim, o gestor faz primeiro, depois a gente faz o segundo bate-papo ali, numa integração de colaborador. E, infelizmente tem pessoas que é um outro termo também que eu uso, que é o leão de reunião, né? Leão de reunião? Leão de reunião. Na reunião ele grunge, ele fala que vai acontecer, vai morder, vai caçar, vai bater meta, eu sou isso, sou aquilo. E na prática você vê que não é nada daquilo. Não passa de um gatinho, com todo respeito, tá, gente? Mas eu entendi, Mas é comportamental, porque hoje e tá tudo bem. Tá tudo certo. Tudo bem. Mas é o líder que tem que perceber, né? Exatamente. Então, uma parte dessa situação de você saber parar, né? Você às vezes errou na contratação, você deveria ter parado na contratação. Então, às vezes a origem daquele problema que está ali 1 ano depois, 2 anos depois, a origem dele foi na integração do colaborador. Enfim, por não existe fórmula mágica também, cada organização tem suas diretrizes, né? Seus padrões, o que acredita, missão, visão, valores, enfim. Nós estamos a nossa. E às vezes às vezes não, eu não vou saber te dizer um número, mas 50% é erro de contratação, com certeza. Eu não consigo mensurar isso igual 1 mais 1 é 2, mas é erro de contratação, erro de integração, com certeza. Tem 2 períodos ali, né? E outros realmente a vida do parceiro ali caminha para um lado que começa a não fazer sentido, você começa a querer mais que ele, e aí você tenta 1, 2, 3, 4, algumas vezes, e em algum momento para de fazer sentido. Realmente começa a complicar a sinergia do time. E aí quando começa a complicar, não fazer mais sentido para o líder e desestabilizar a sinergia do time, né? Seja ela por meta ou seja ela de convivência, eu acho que para de fazer sentido. Mas é um processo, não é um processo simples, é um processo que a gente faz com muita cautela. A gente sempre tenta reverter e orientar, enfim, e tá do lado ali, ser parceiro. Mas para quem procura eu ajuda, acho que aí entra nem todo mundo procura ajuda, procura conversar. De comunicação, acho que é levantar a mão, né, cara? Eu sempre falo pro colaborador, cara, levanta a mão. Lá na reunião do Meet, né? Quando você quer falar. Por que você não levantou a mão? Levanta a mão. Cara, a meta... Consegue adivinhar o que a pessoa tá pensando. Você acha que tá faltando ferramenta? Não adianta você chegar no dia e falar que não cumpriu, porque a ferramenta... Você não levantou a mão antes, você teve acesso, né? Aí bate muito do que você falou no início da comunicação. Aí as pessoas não tá confortável na desculpa, né? Criou a desculpa. Meu dia primeiro, eu estava falar que você não bateu a meta, é fácil. Por quê? Porque eu não tava sem meu login a ferramenta de vendedor para falar com o cliente. Pô, mas que você não avisou dia 1? Dia 2, dia 3, já tava o mês inteiro. Numa plataforma, já tinha construído uma plataforma, né? É igual a pessoa quando manda uma mensagem no WhatsApp, porque o WhatsApp virou isso, virou comunicação oficial, né? Não, a loja tá pegando fogo, comuniquei no grupo do WhatsApp. Eu te avisei, mas avisou como? Eu te mandei mensagem. Não é possível, cara. Não é possível. Vou até falar aqui, claro que eu jogo limpo, não tem conversa. Até que, já saí de grupo, de amigo, que um dia eu tive um problema na rua, mandei uma mensagem, Miguel tá ali, sabe disso, né? Saí de um grupo. Aí minha esposa, você sai do grupo? Eu falei, saio, por quê? Eu sou bem radical. O dia que eu precisei, falei, vou mandar uma mensagem no grupo pra ver quem observa primeiro. Porque eu deixei no estacionamento o carro na barca, só que eu não, né? Meu filho que tá ali, Miguel, vou botar sua foto na edição, bota sua cara aqui, foi dirigindo, deixou o farol aceso no automático, não desligou. Cabeça, né? Meu irmão, quando voltou, aí eu venho do centro, do escritório, cansado, vou entrar no meu carro, vou embora. Cadê? Aí tem que ligar pro carro. Enfim, aí mandei no grupo. Porque eu entendi assim, se eu ligar pra esposa, nem sempre tá com o telefone. Fulano, vou no grupo, tá? Minha esposa, meus amigos mais próximos, irão me socorrer. Alguém vai ver. Meu irmão, ninguém viu. Depois de 1 hora, sei lá, meia hora, um respondeu, eu saí. Eu falei assim, não adianta, porque na hora que eu preciso socorro, tem 5, 6 no grupo. A chance de alguém ver é onde tem 5, 6, meu amigo. Aí eu mando ninguém ver. Não serve pra mim esse grupo. Eu vou
não tem finalidade. É na hora que o bicho pega, eu quero levantar a mão, eu levantei a mão ali. Enfim, eu nem sei porque eu falei isso aqui, já perdi aqui o roteiro todo, nem sei porque eu fui para essa vereda, mas eu gosto de dar exemplo prático, sabe, de vida real, ok? Do quesito de levantar a mão. Então, assim, as pessoas têm dificuldade de levantar a mão, de pedir ajuda. Aí se tornou o WhatsApp um canal oficial de comunicação. E para alguns o canal desculpa, pô. É isso aí. Não, mas eu falei ambíguo, né? Tá digitado, é ambíguo, né? Às vezes você lê de uma forma, a pessoa... A interpretação é de quem lê, né? Exatamente. Não de quem escreve, né? Exatamente. Bom, estamos avançando para o final aqui, que sei que tua agenda é corrida. 3 minutinhos. Cara, deixa eu ver aqui agora, voltar pro roteiro. Vamos lá. Se você pudesse falar pra galera agora que, cara, tá começando a empreender aí, tá entrando... Eu quero fazer essa, quero fazer do Tunuve, antes de você dar o recado final. Quero falar do Tunuve. Cara, a galera tá entrando pra empreender, cara, escolheu o varejo. Algumas lições aí. Começa por lição que você aprendeu na marra. Cara, eu tentei isso aqui, ó. Já elimina essa parada aqui, que tu vai encurtar o tempo do teu prejuízo aí, problema. O que o cara já pode eliminar? Nem tenta, tem gente que vai tentar ainda, né? A gente sabe, né? Porque quando fala não, o não proibitivo é um indutor neural do sim. Mas vamos lá. Me diz aí na tua experiência, cara, uma ou duas coisas assim, ó. Isso aqui, na minha opinião, é um erro de quem tá começando, não vai por aqui não. Eu acho que o erro de quem tá começando é... Quem tem empreendedorismo correndo ali no sangue, na veia, às vezes você quer fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Muito bom. Então, a dica que fica é foca em fazer uma única coisa e fazer bem essa coisa, né? Vai doer, talvez no início, não tem cliente, o cliente não responde, cara, insiste ali, insiste na metodologia que você acredita, né? Não adianta mudar de metodologia todos os dias, né? Um guru da internet, todos os dias vai surgir um novo guru no YouTube, então, ou no Instagram. Pega aquela... Cara, o meu projeto é esse, eu faço isso, e acredita até o final. Testa pelo menos 1 ano aquele projeto. Porque se você testar 2, 3, 4 dias, nenhum projeto vai dar certo. Aí você vai contar com o fator sorte, não com o fator resiliência. Essa é a sensação. Eu já passei por isso, tá? Recentemente, falei, vamos abrir uma distribuidora, pessoal, pô, conheço alguém e tal, abri CNPJ, isso, aquilo, botei na mão de um cara, 3 meses, falo, cara, gastei tempo, energia e dinheiro, qualquer que seja o dinheiro. Esse dinheiro... Mas aonde que foi o erro aí? O primeiro foi perder o foco, não? Terceirizar a responsabilidade. Eu acho que foi primeiro olhar para... Né, eu acho que o segundo foi terceirizar. Primeiro foi olhar, porque o que você colocou para mim é muito inteligente. Se eu não tivesse olhado para outra coisa, eu não teria buscado. Eu vou olhar. Mas você está em outro momento, você já tem alguns negócios que rodam, por exemplo. Então nesse caso, se eu tivesse... Aí o recurso tempo eu não tinha, né? Exatamente. Eu tinha que olhar, tá? Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho recurso tempo. A responsabilidade de, cara, eu vou dedicar 3 horas por dia nesse projeto. Perfeito. Senão não vira. Concordo. Cara, eu não vira mesmo. Terceirizar a responsabilidade em projetos. E boas ideias surgem todos os dias. Cara, todos os dias surgem novas ideias. Minha esposa fala isso o tempo todo. Fala assim, cara, você tem que aprender a falar mais não, porque boas ideias... A esposa te aconselha? Muito. Te bate de vez em quando, assim? Bate. Cara, como é que você reage? Como é que é? Cara, fala a verdade, lógico. Caraca. É um potencializador. Eu não gosto, não. Não, era pra mim, já, assim, já há 20 anos. A minha sabe. A minha também é, mas, cara, eu não sei se é a personalidade. Aí o problema tá em mim, não tá nela. Né? Hoje eu consigo assimilar mais, mas no início era muito difícil. E já errei por não ter escutado nela. E um monte. Por não ter escutado ela. Eu já errei um monte por não ter escutado, e tem um monte de vezes que eu errei, não ter escutado, e ela nem sabe, tá sabendo agora. Porque eu não falei pra não dar muita munição pra ela, mas um monte de vezes já errei porque não escutei. Me diz uma coisa, já fez algum sacrifício pelo negócio? Seja de tempo, já. Seja financeiro, de abrir mão de um sonho momentâneo? Tempo, saúde... Tempo de qualidade com família, saúde, né? De engordar por estar trabalhando demais, não estar cuidando da saúde, me alimentar mal. Era consciente? Não era consciente, mas a vontade de crescer era maior do que a consciência de estar deixando, por exemplo, a minha saúde de lado, naquele momento, né? E você acha que por um tempo tá tudo certo? Como é que é isso? A certo ponto, olhando hoje, com a maturidade e o aprendizado que a gente tem hoje, daria para conciliar de uma forma melhor e organizar o tempo de uma forma melhor. Mas naquele momento foi necessário. Importante você falar isso também. Então, não recomendo, mas foi necessário. Porque eu acho que são momentos de desequilíbrios, né?
tem uma área que desequilibra mais do que a outra. É um platô, né? É, o platô. Não Platô do A pro B, é. você tem que sacrificar. Geralmente a gente sacrifica tempo, saúde, né? Tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos, né? Famílias, amigos. Saúde, né? Seja um esporte, uma atividade física. E dinheiro. Tá chegando aqui o final. Quero agradecer, mas aí, tá vindo aqui o carro no condomínio para recolher o lixo, os dejetos. Juliano, te agradecer, meu irmão. Obrigado por tudo. E até a próxima. Vamos junto agora, vamos sempre ao som do carro do lixo. Show de bola. Grande abraço. Fala, líder, se você curtiu esse episódio, eu quero te desafiar a acompanhar a gente nas redes sociais. O meu é @SouMarcosDantos, da Lidere, Lidere e Universe, ok? Lá você vai ter mais conteúdo, vai receber muita dica, muito material interessante. Além disso, para te honrar, porque você ficou até aqui conosco, até o fim desse episódio, meu time separou um presente para você. É só você escrever SQL Code, você vai para uma página, lá tem algumas ferramentas, você pode baixar gratuitamente e vejo no próximo episódio. Um abraço. Todo problema é problema de liderança.